Bom, a extração ele é um processo de transferência de solutos de uma fase líquida ou sólida para um solvente líquido. Ou seja, vai haver uma mistura, ela vai estar diluída já em um solvente e será aplicado outro solvente que seja immiscível naquele primeiro solvente, ou seja, irão se formar fases separadas, tá? O que acontece? A extração ela é utilizada para separar e isolar compostos orgânicos. Logo, se eu tenho duas fases bem definidas que indicarão para mim que eu vou ter tanto uma fase aquosa quanto uma fase orgânica, isso vai me ajudar a visualizar e a separar esses componentes dessa mistura, tá? Bom, o processo de extração ela é usada para diversos processos no nosso dia a dia. O processo da extração da cafeína, por exemplo, acontece com a extração dessa substância em chás, tá? Já à direita nós temos vários processos, o resultado de vários processos de extração da planta canabidiol, que é utilizado para efeitos medicinais em diversos medicamentos hoje em dia, ok? Bom, nós temos os tipos de extração. A extração líquido-líquido, contínua e descontínua com solventes inertes, tá? Que elas podem... A contínua, ela acontece de uma fase só e a descontínua em várias fases. Por que em várias fases? Haverá uma otimização desse processo se ela for feita em fases diferentes. A gente vai mostrar os cálculos daqui a pouco de como isso vai ser feito para uma melhor visualização desse processo, tá? Já a extração líquido-líquido com solventes quimicamente ativos, ela também pode ser contínua e descontínua. Só que nesse caso haverá uma reação química nessa extração. E nós temos também a extração sólido-líquido, na qual nós teremos um sólido envolvido em extração. Bom, aqui temos um exemplo de um processo de extração líquido-líquido. O solvente 1 contém uma mistura de moléculas pretas e brancas, que é aqui no A. Tá? Deixa eu colocar aqui o apontador. Aqui no A nós temos o solvente 1. Bom, depois foi adicionado um solvente 2. Normalmente um dos solventes é a água, tá? Já que ele dissolve grande quantidade de substâncias polares e é normalmente immiscível em substâncias orgânicas, em compostos orgânicos, tá? Então aqui nós temos a mistura de dois solventes que possuem diferenças nas suas miscibilidades, ou seja, as brancas elas se dissolvem mais na parte sombreada, no solvente sombreado. Já as partículas pretas elas se dissolvem melhor no solvente branco, ok? Para extrair a fase que nós queremos, nós vamos abrir aqui a torneira e essa válvula e a gente vai separar o primeiro solvente. Bom, o solvente ele é algo muito importante do nosso interesse nesse processo de extração, tá? A depender do solvente utilizado, nós vamos ter uma maior efetividade da nossa extração, tá? Já que o sucesso dessa separação depende da diferença de solubilidade do composto nos dois solventes, tá? Na nossa experiência de hoje, nós vamos utilizar o tolueno como um dos solventes, tá? Bom, o que a gente tem que observar quando tiver que haver uma escolha de solventes, tá? Bom, a sua baixa solubilidade em água, já que provavelmente o outro solvente será água, a alta solubilidade para a substância, a qual nós gostaríamos de extrair, se eles são realmente inertes, o baixo ponto de ebulição, um baixo custo e uma baixa toxicidade, tá? Um fator importante que nós temos que ressaltar na extração é o K, tá? O que é o K? Ele é um coeficiente de partição ou distribuição, tá? O K ele é dado pela relação entre a concentração molar do soluto nos solventes A e nos solventes B, tá? No nosso caso aqui hoje será a água e o tolueno, tá? Bom, como a gente tem uma concentração de soluto em cada solvente, a gente pode considerar que a solubilidade
que essa concentração, na verdade, a gente pode utilizar como a solubilidade dos solutos no solvente, já que essa é uma propriedade que a gente tem fácil acesso. Tá? É encontrado em tabela de propriedade física da substância. Então, o nosso coeficiente de partição e distribuição, ele passa a ser lido como uma razão entre a solubilidade do soluto no solvente A e a solubilidade do soluto no solvente B. Tá? O processo de extração descontínua, como eu já falei, ele é mais eficiente, já que pequenas quantidades de solvente são empregadas em repetidas vezes, ou seja, várias fases. A gente faz várias vezes o mesmo processo, extraindo diversas vezes o mesmo produto daquela mistura. Tá? Bom, existe a lei da distribuição, que a gente vai utilizar o K que foi dado para a gente poder mostrar qual a diferença entre uma única extração e várias extrações. Tá? A gente vai provar que várias extrações, quando elas são realizadas, elas são realmente mais eficazes na extração dessa substância. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente vai achar um K pela solubilidade dos solutos nos produtos, nos diferentes solventes, tá? O exemplo que nos foi dado na lista é da nossa substância em 100 ml de éter, que é a solubilidade da substância em 100 ml de éter, e a solubilidade em 100 ml de água. Ou seja, a solubilidade ela varia de acordo com o solvente, tá? Então, no nosso caso aqui, a nossa solubilidade da nossa substância em éter é 6 gramas e em água é 3 gramas. Logo, o nosso K ele vai ser igual a 2. Correto? Bom, o segundo passo é achar o valor de S, que aí vai ser o valor da nossa substância que ficaria em cada fase. Tá? Eu tenho um valor inicial de 4,8 gramas e eu tenho um K de 2, ok? Bom, na água eu vou ter essa substância dissolvida em água. Então, quando eu for extrair essa substância, eu vou ter 4,8 gramas dela, que é o valor inicial, menos o X que foi extraído. E no éter eu vou ter o X que foi extraído. Bom, fazendo as contas, eu vou ter que na fase orgânica, ou seja, no éter, eu vou ter 3,2 gramas. Já na fase aquosa, vai sobrar ainda 1,8 gramas. 1,6, ok? Bom, então nós temos aqui que a gente conseguiu retirar 3,2 gramas na fase orgânica, tá? Vamos agora ver como é que ficam os cálculos para a gente mostrar a maior eficiência em duas. Bom, nós seguimos a mesma primeira etapa, que é achar o valor de K, ele continua sendo 2, tá? Porém, para achar o valor da nossa substância, agora a gente vai dividir a quantidade do éter que vai ser aplicado. Então, a gente vai mudar a nossa proporção aqui, tá? Então, ao invés de ter a proporção de 1 para 1 aqui, a gente vai ter a proporção de 1 para 2. E a nossa quantidade retirada na primeira fase é de 2,4 gramas, que é inferior à nossa única extração. Porém, ainda haverá outra fase da extração, onde poderá ser retirado mais da nossa substância de interesse. Aí nós vamos para o terceiro passo, onde nós vamos colocar a quantidade restante de éter pela mesma quantidade de água. E assim a gente vai chegar na segunda extração, que a gente vai conseguir retirar 1,2 gramas na fase orgânica. Ou seja, a gente conseguiu retirar no X1, que é aqui, no segundo passo, a gente conseguiu retirar 2,4 gramas. No X2 a gente conseguiu retirar 1,2 gramas. No total a gente conseguiu retirar 3,6 gramas da fase aquosa. Em contrapartida, na fase que tinha uma única extração, a gente conseguiu retirar 3,2 gramas. Então a gente pode ver que realmente fazer extrações sucessivas é melhor, ok? O recomendado são 3 extrações. O cálculo continua sendo o mesmo que a gente fez aqui, só que agora com mais etapas e com a divisão da nossa fase orgânica. Bom, aqui nós temos, na verdade, duas coisas que podem ocorrer enquanto nós estamos fazendo a extração. Uma delas é o salting out.
que acontece quando esse coeficiente de distribuição ele for muito menor que 1. Ou seja, a substância orgânica não é muito solvente no solvente orgânico. Ou o solvente orgânico é pouco solúvel na fase aquosa. O que acontece? Para melhorar isso, a gente vai precisar adicionar eletrólitos, de maneira que aumente esse K. E aí a nossa solubilidade vai aumentar, reduzindo assim a perda de solventes orgânicos nas extrações. Ok? E também a quantidade que a gente vai empregar nele. Outra coisa que pode acontecer é a emulsão. Bom, a emulsão é uma suspensão coloidal de um líquido em outro, tá? Ela pode ser desfeita tanto fisicamente quanto quimicamente. A gente pode tentar fazer uma agitação por bastão de vidro ou uma agitação no funil de separação mesmo, ok? E quimicamente a gente pode adicionar espécies iônicas, tá? Que assim aumentará a densidade da nossa fase aquosa, ou a adição de alguns solventes orgânicos que modificará a densidade da fase orgânica. Tá? A emulsão ela acontece por causa de uma diferença muito pequena de densidade entre as duas fases. Então o que a gente precisa fazer é tentar alterar um pouco essa densidade dessa substância. Então a gente adicionando essas espécies iônicas ou algum solvente orgânico, a gente consegue desfazer essa emulsão. Bom, agora a gente vai dar uma ênfase maior na extração líquido-líquido com solventes quimicamente ativos. Ok? Ou seja, o que é que vai acontecer? Haverá uma reação com a substância a ser extraída. Essa vai ser a melhor maneira de extrair essa substância, tá? Ela acontece tanto para remover impurezas como separar componentes de uma mistura. Quando se quer extrair, por exemplo, um ácido orgânico ou alguma impureza ácida, a gente pode remover ele através de uma solução aquosa básica. Já se a gente quer extrair um constituinte orgânico básico, a gente utiliza uma solução aquosa ácida, tá? A gente faz uma reação e consegue extrair ele de maneira mais simples, tá? Aqui nós temos um exemplo de um fenol com um hidróxido de sódio que resultará em um sal que será solúvel em água. Então, a extração será facilitada, já que ele vai conseguir ser dissolvido em água. Então, a gente consegue extrair através... Bom, os objetivos do solvente pré-lab é estudar os princípios básicos da teoria da extração, que a gente viu até agora, conhecer a aparelhagem necessária, aplicação da técnica, ok? O funil de separação é a principal aparelhagem a ser utilizada. Utilizar a técnica de extração como método de separar e purificar os compostos e reconhecer a técnica de extração adequada à separação de diferentes misturas. Como a gente viu, existem alguns tipos de extração, então a gente precisa avaliar qual delas é melhor para separar diferentes misturas. Bom, a segurança a ser observada nesse pré-lab vai depender das propriedades das substâncias envolvidas, ok? Nós temos o ácido benzoico, a P-nitroanilina, o naftaleno, o HCl e o NaOH, tá? Eles, em sua maioria, existe um certo cuidado, já que são irritantes para os olhos, irritantes para a pele, e a sua inalação, principalmente de NaOH e de HCl, ela é um pouco mais perigosa, assim como o contato com a pele e a ingestão, tá? Bom, o ácido benzoico, ele é irritante para a pele e irritante para os olhos. O tratamento, caso isso aconteça, é enxaguar com muita água. Já a P-nitroanilina, ela é irritante para a pele e para os olhos. Se ingerido, causará dor de cabeça, tosse ou perda de consciência. O tratamento, caso haja contato, é remover roupas e sapatos contaminados e enxaguar com muita água. Manter as pálpebras abertas e enxaguar com muita água mais uma vez. E manter a vítima aquecida, tá? O naftaleno, ele é irritante para a pele e irritante para os olhos. Mais uma vez, em caso de contato com a pele ou com os olhos, tem que remover as roupas, os sapatos e enxaguar com muita água. Tá? O HCl e o NaOH, como a gente sabe, eles são um pouco mais perigosos. Logo, em caso de inalação, deve-se remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não deve-se provocar o vômito, tá? Já que eles são corrosivos. Em caso de contato com os olhos, deve-se enxaguar os olhos por vários minutos. E em caso de contato, tirar imediatamente a roupa e enxaguar a pele com água. Bom, aqui a gente tem o fluxograma do experimento que será mostrado hoje. Bom, nós vamos adicionar a uma ampola de decantação 10 ml de uma mistura líquida.
de uma mistura líquida, ok? Essa mistura líquida ela terá ácido benzoico, a P-nitroanilina e naftaleno em tolueno, tá? A essa mistura nós vamos adicionar 10 ml de HCl. Bom, após agitar essa mistura e deixar ela em repouso, nós vamos recolher a camada inferior, como foi mostrado na figura anteriormente, nessa apresentação, tá? Após recolher essa camada, nós lavaremos essa fase orgânica com 10 ml de água e deixar ela separada, recolhendo a fase aquosa. A lavagem com água são destinadas a remover materiais altamente polares, como sais orgânicos, e, nesse caso, que é imediatamente após extrações de uma mistura com ácido base, a gente quer garantir que todos os resíduos de ácido base tenham sido removidos. Por isso ocorre nessa fase aqui a lavagem com água, ok? Após a lavagem, nós vamos adicionar à mistura 10 ml de hidróxido de sódio. Repetindo a fase anterior, nós vamos recolher, após a adição do hidróxido de sódio, a camada inferior, ok? Após haver agitado e deixado esse filtro em repouso, tá? Lavaremos mais uma vez em água para retirar possíveis resíduos de ácido base que tenham continuado no processo. Vamos transferir a camada orgânica para um vidro de relógio, deixando o solvente evaporar. E no número 1, que foi o vidro que a gente separou aqui, que foi após a adição de HCl, nós vamos adicionar uma solução de hidróxido de sódio a 50%, até que haja sua precipitação total, tá? Nós faremos isso para restabelecer o que nós queríamos extrair. A reação será mostrada um pouco mais à frente, com detalhes, tá? Já no número 2, nós vamos adicionar HCl, na proporção de 1 para 1, até que também haja precipitação. Vamos resfriar ambos em banho de separar os sólidos por filtração a vácuo. As reações de extração são com água gelada por essas equações. A extração 2 é o ácido benzoico com o hidróxido de sódio, resultando nesse sal, que ele será solúvel em água, mais água, ok? Já a extração número 1, ela é a P-nitronilina, reagirá com o HCl, resultando no sal de amônia solúvel em água. Bom, mas essas não são as substâncias que a gente quer extrair, ok? A gente não está interessado nesses sais, a gente está interessado tanto no ácido quanto na P-nitronilina. Como a gente vai chegar nessa substância? Bom, para ver a regeneração do ácido benzoico, a gente vai colocar o sal que nós obtivemos com o HCl na proporção de 1 para 1. E assim, nós retornaremos com o ácido benzoico e teremos o NaCl sendo produzido nessa reação. Já a regeneração da P-nitronilina se dará pelo sal de amônia reagindo com hidróxido de sódio, formando mais uma vez a P-nitroanilina. Mais água e mais NaCl. Ok? Um processo que não foi dito no nosso procedimento, mas que também acontece, é a secagem, tá? Depois que um solvente orgânico ele é agitado com a solução aquosa, ele vai ficar úmido, de alguma maneira, mesmo que ele seja pouco solúvel nessa água, mas ainda assim haverá algum resíduo. Bom, nesses casos, que são todos, a gente vai precisar fazer uma secagem, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai utilizar algum desses agentes secantes comuns para secar a solução úmida. Então, a gente vai ter um agente secante, que ele é insolúvel, com uma solução úmida que irá, esse agente secante anidro, ele irá se hidratar e liberar o nosso produto na sua forma seca, o que é muito interessante, já que a gente vai precisar pesá-lo para saber nosso rendimento da reação e o quanto de produto ali havia. Ok. Muito obrigada e até a próxima.